Alcança-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços, Senhor. Senhor Deus, queremos te agradecer por esse momento, Pai, que a gente pode estar aqui celebrando ao Senhor. Te louvamos pelo teu cuidado, pela tua proteção, porque o Senhor é um Deus que tem sido conosco. E queremos, ó Pai, te pedir que o Senhor esteja sendo com esse momento, que a gente vai estar abrindo a tua palavra, vendo, Pai, mais uns textos bíblicos que falam sobre os dons. Que o Senhor continue a falar com as nossas vidas e que nós possamos, ó Pai, termos a disposição de nos avaliarmos e termos a atitude, Senhor, de colocar em prática aquilo que o Senhor há de nos desafiar. Esse é o nosso pedido a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Primeira coisa que eu queria era dar esse aviso aqui, que domingo que vem nós teremos a nossa assembleia ordinária, que precisamos ter todo ano para estarmos conversando sobre as coisas administrativas da igreja, tá bom? Então eu peço que aqueles que são membros da igreja possam comparecer aqui para poder participar desse tempo que a gente vai ter, tá? Outro detalhe também, ontem nós tivemos reunião com o Ministério Infantil aqui na igreja, foi um tempo bem desafiador, agradável, e tivemos pensando aquilo que Deus tem para nos mostrar com respeito a esse ministério para final do ano e início do próximo ano, né? E peço que vocês estejam orando por isso. E também outra coisa que vai acontecer hoje aqui, eu não sei se vai dar tempo, mas a gente vai tentar fazer. A gente quer desafiar as crianças como a gente fez no ano passado, em janeiro, em fevereiro, para estarem fazendo um desenho e depois eles vão expor os desenhos deles que eles pintaram aqui, tá bom? Então, eles vão falar o que eles desenharam e vão expor aqui, tá bom? Hoje o desenho é mais diretivo, né? É só pintar, mas vai ser assim também, tá bom? Então é isso aí. Eu queria começar mostrando esse texto bíblico. Oi? O desenho está lá. Daqui a pouco eles vão. Esse é o texto que a gente tem colocado como desafio para nossas vidas. Texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. E eu queria que a gente pensasse nessa pergunta: qual é a melhor maneira para não se perder tempo ao realizar algo? Qual é a melhor maneira para não se perder tempo ao realizar algo? Já parou para pensar nisso? Se você chegar antes também é bom, né? Se você é que nem eu já fui uma vez muito procrastinador e deixava tudo para resolver depois e fazendo do jeito que dava. Mas hoje em dia uma coisa que eu tento fazer, além de chegar cedo, é me organizar, né? Então, se você entende que a melhor maneira de você não perder tempo a realizar algo é você se planejar antes, para que realmente as coisas aconteçam, tá bom? Bom, fazendo uma recapitulação, antes de fazer a recapitulação, a gente vai ver sobre os dons que Deus nos dá, a parte 3, vamos ver esse texto aqui, ó, especificamente, 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 1 a 11, tá bom? 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 1 a 11, nós estaremos vendo esse texto. Recapitulando, o que nós temos visto até aqui, foi isso tudo aqui, né, do capítulo 1 ao capítulo 3, deixa eu botar de novo aqui, foi isso que nós vimos, né? Ou seja, o resumo do capítulo 1 ao capítulo 3 é que Deus nos salvou, nos uniu e formou um povo. Esse povo é a igreja, e Ele quer que nós coloquemos em prática aquilo que Ele nos deu como igreja. E o capítulo 4, que é o capítulo que nós estamos trabalhando por mais tempo, ele fala qual é os padrões dessa nova vida em Jesus Cristo e aonde ou como esses padrões devem ser vividos e aonde eles devem ser vividos. Nós já vimos isso, né? Essa exortação nós vivemos de um modo digno, e vimos também sobre os dons, os propósitos dos dons, a finalidade dos dons. Vimos também no versículo 11 os dons que Deus nos dá. E semana passada, na última vez, nós vimos em Romanos capítulo 12, principalmente dos versículos de 6 a 8, mas mais especificamente, nós vimos todo o versículo do capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8, nós vimos aquilo que ele nos desafia, o que nós temos que fazer com o nosso corpo, com a nossa vida, a nossa existência aqui nesse mundo. E hoje, nós vamos falar do capítulo de 1 Coríntios capítulo 2, versículos de
8 a 11 os versículos, são os versículos que falam dos dons. Mas nós vamos ler depois os versículos de 1 a 7. Vamos primeiro ler de 1 Coríntios 1, dos versículos, capítulo 12, versículos de 8 a 11. Acompanhe a leitura aí. 12, de 8 a 11, diz assim: porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dom de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, e a um, variedades de língua, e a outro, capacidade para interpretar. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então aqui nesse texto, principalmente nesses versículos, ele fala sobre os dons. Ele fala sobre os dons. Mas eu quero que a gente veja, em primeiro lugar, o contexto desse texto especificamente, aquilo que ele diz dos versículos de 1 a 7. Agora eu quero que alguém me ajude nisso. Eu quero que alguém leia os versículos de 1 a 7 do capítulo 12 de 1 Coríntios, por favor. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Jóia, e aí ele vai falar no versículo de 8 a 11 com respeito a esses dons e tudo mais tal. Mas o que eu quero que a gente preste atenção e o que nos chama a atenção nesse texto especificamente são alguns pontos interessantes. Primeiro, o objetivo que Paulo tem ao falar para aquele pessoal sobre os dons. Ele fala que os dons, eles não deveriam, aqueles pessoal de Coríntios, eles não deveriam estar achando que esse negócio de dom espiritual não era para eles. Ele diz lá: não quero que sejais ignorantes com respeito aos dons espirituais. E do versículo 2 ao versículo 3, o que ele mostra é isso aí, que eles são diferentes das atividades que eles exerciam quando eles não estavam na igreja. Os dons, ele não tem nada a ver com as atividades que eles exerciam. É interessante isso, porque no texto ele diz, que quando eles eram incrédulos, eles adoravam os ídolos, eles serviam os ídolos. Então aquilo que eles faziam com a vida deles, antes deles terem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles, eles estavam servindo aos deuses, aos ídolos. E daí, do versículo 4 ao versículo 7, ele fala dessa diversidade na unidade. Ou seja, ele fala que há essa diversidade dentro da igreja, mas essa diversidade, ela tem que nos levar à unidade, ou seja, ela nos une. Agora, eu desafio você a ler o texto de 1 Coríntios, a carta de 1 Coríntios, porque ela fala, Paulo está a todo momento comentando a respeito disso para essa igreja, porque era uma igreja de cristãos, eram salvos em Jesus Cristo,
mas havia divisão, havia partidarismo, havia egoísmo, havia pecados morais, havia pecados sexuais, havia todo quanto é tipo de pecado que existe numa igreja comum. Não era diferente. Mas o que Paulo está tratando aqui especificamente nesse texto, está falando dessa divisão, porque o pessoal estava com partidarismo, eles estavam achando que aquilo que eles estavam exercendo dentro da igreja era mais importante do que o outro exercia. E daí ele fala dessa diversidade e unidade. É interessante isso. Ele diz que a diversidade dos dons, mas é o mesmo Espírito que dá os dons. Aí ele diz que a diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. O que ele quer mostrar com isso? Que por mais que, por exemplo, eu possa servir a Deus diferente de você, no final das contas eu estou servindo o mesmo Deus que você. E você, o mesmo Deus que eu. E aí ele fala que há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E ele diz que há diversidade nas manifestações dos dons, mas o fim é o mesmo. Qual é? Tem que ser um fim proveitoso. Versículo 7, eu quero que a gente olhe lá, ele diz assim, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Então esse é o contexto em que Paulo vai estar falando sobre os dons. Esse é o contexto. E daí ele começa a falar sobre esses dons. Ele fala, ao falar sobre os dons, ele mostra, do versículo 8 ao versículo 11, que é o mesmo Espírito que dá esses dons a todos nós. Aí ele começa dizendo sobre o dom de sabedoria. O que significa esse dom de sabedoria? É a capacidade dada por Deus para aplicar verdades espirituais que de modo eficaz suprem necessidades em situações específicas. Pessoas com esse dom focalizam nas consequências não previstas para determinar os próximos passos a serem seguidos. Recebem entendimento daquilo que é necessário para suprir as necessidades do corpo. Providenciam soluções dadas por Deus no meio do conflito e da confusão. Vê a provisão de Deus para atingir o melhor em determinada situação. Aplicam as verdades espirituais de modo prático e específico. Esse é o dom de sabedoria. E eu quis colocar aqui um exemplo onde aparece essa palavra em específico. Eu quero que alguém abra lá em Atos capítulo 6, versículo 10. Atos capítulo 6, versículo 10. Antes de Estevão ser martirizado, no capítulo 6, ele está lá conversando e argumentando com os judeus. E essa palavra, sabedoria, aparece lá nesse versículo. Eu quero que alguém leia, por favor. Pode ler, quem achou. Não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Já, então essa palavra que aparece ali é a mesma que aparece lá em 1 Coríntios, quando Paulo está falando sobre o dom de sabedoria. Deus havia dado, ou seja, Deus estava dando sabedoria a Estevão, de tal modo que Lucas registra a mesma palavra para dizer que, olha, aquilo que ele estava fazendo, aquilo que ele estava falando, o modo como ele estava argumentando, era uma capacidade dada por Deus para Estevão. O próximo dom que aparece ali no texto é de conhecimento, né? Está lá no versículo, ele aparece lá no final do versículo 8. Segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. O que seria isso aí? É a capacidade dada por Deus para distinguir entre a verdade e a mentira, discernir os espíritos
diferenciar entre o bem e o mal, o certo e o errado. Pessoas com esse dom podem identificar atitudes enganosas em outros com precisão e de forma apropriada. Determinam se uma mensagem atribuída a Deus é autêntica. Reconhecem incoerência no ensino ou mensagens ditas proféticas e podem perceber a presença do mal. Um outro exemplo onde aparece essa palavra também é esse texto de Efésios capítulo 3, versículo 3. Eu gostaria que alguém abrisse nesse texto e lesse para nós, por favor. Efésios capítulo 3, versículo 3. Isto é, o ministério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhe escrevi em poucas palavras. Jó, então ele está falando, é interessante, né? Você pode até achar muito interessante. Ele já escreveu o capítulo 1, o capítulo 2, inicia o capítulo 3, e ele diz lá que ele já disse poucas palavras. Imagine se ele for dizer bastante. Quantos capítulos ele tinha escrito antes de escrever isso? Mas ali, a palavra que aparece ali é a mesma que está lá em 1 Coríntios. Deus havia dado capacidade de conhecimento, ou seja, capacidade para discernir. E aqui no caso de Efésios 3:3, era discernir os mistérios de Deus, para que ele pudesse estar escrevendo e para que aquelas pessoas estivessem entendendo aquilo que Paulo estava dizendo. O próximo que aparece no texto lá, quero que vocês voltem lá para 1 Coríntios capítulo 12. No início do versículo 9, ele diz: a outro, no mesmo espírito, a fé. O que seria esse dom de fé? É a capacidade dada por Deus para agir à luz das promessas de Deus, com confiança e fé, não duvidando da capacidade de Deus para cumpri-las. Pessoas com esse dom creem nas promessas de Deus e estimulam outros a fazer o mesmo. Isso aqui é interessante, tá? Porque uma das palavras que as pessoas mais, eu acho que a segunda palavra que o mundo mais diz, depois do amor, é fé, né? Tenha fé, tenha fé. Tem até uma música que fala: tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Não sei se vocês já ouviram essa música. O pessoal que é um pouquinho mais Arca de Noé conhece, né? Não conhece também. Não conhece, pessoal, né? E aí, essa palavra é uma palavra muito conhecida. Mas o interessante aqui é que uma pessoa que tem esse dom, ela crê nas promessas de Deus. Ou seja, então é uma fé com sentido, é uma fé com uma direção, é uma fé com base. Não é uma fé como as pessoas da nossa sociedade colocam, né? Tenha fé, mas fé no quê? Fé que eu tenho capacidade de fazer as coisas? Fé que as coisas vão dar certo? E quando dá errado? Falhou a fé? Por quê? Porque a base não é as promessas de Deus. Mas a pessoa que tem esse dom age na total capacidade de Deus em vencer obstáculos. Demonstram uma atitude de confiança na vontade e nas promessas de Deus. Pedem a Deus o que é necessário e confiam em sua provisão. Um exemplo disso é Abraão. Romanos capítulo 4, versículo 20. Por favor, alguém abra em Romanos capítulo 4, versículo 20 e leia para a gente esse texto, por favor. Romanos 4, 20. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Jóia. Se você só ler esse versículo aqui de Abraão, você vai ver que o cara, né? Mas se você ler a história dele no Velho Testamento, você vai ver que muitas vezes ele vacilou na fé dele. Ele fez coisas que foram, humanamente falando, normais às pessoas do mundo, mas espiritualmente contrários àquilo que Deus queria. Mas, mesmo assim, Paulo diz lá em Romanos 4:20,
que ele foi fortalecido em sua fé. E lá em Romanos diz sobre Abraão que ele foi justificado porque creu, porque teve fé em Deus. Então, esse dom, o exemplo desse dom é aquilo que aparece nesse texto aí. O próximo dom que aparece, está lá no meio do versículo 9, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, diz lá, né? E a outros do mesmo Espírito, dom de cura, ou dom de curar. O que seria isso? É a capacidade dada por Deus para ser um instrumento de Deus na restauração das pessoas. Pessoa com esse dom demonstra o poder de Deus, trazendo restauração aos doentes e enfermos. Autentica a mensagem de Deus pela cura. A cura é o meio através do qual a comunicação das verdades de Deus, ou das verdades de Deus e da sua glória. Algo importante a destacar sobre esse dom, que eu quero realmente que a gente veja, é isso aqui. Esse dom não trata especificamente de cura física, e sim e principalmente de cura espiritual. Por quê? Porque o maior flagelo do homem é o pecado. O maior flagelo do ser humano é o pecado. E Jesus Cristo demonstrou isso enquanto esteve aqui nessa terra. Eu quero que a gente abra nesse texto aí, ó. Abre sua Bíblia lá em Marcos capítulo 2, versículo 3. Esse texto é muito interessante. Marcos capítulo 2, versículos de 3 a 12. Marcos 2, 3 a 12. Abriram as suas Bíblias nesse texto? Marcos 2, de 3 a 12. Se vocês abriram, eu quero pedir para alguém ler esse texto. Por favor, preste atenção aí. Alguém pode ler, por favor. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jaziam doentes. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Porque fala ele desse modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão é Deus? E Jesus, percebendo logo o seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, porque saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos tais coisas. É interessante, né? O paralítico está vindo, sendo conduzido pelos amigos, não tem lugar para entrar. Eles não desistem, eles pegam: não, vamos lá levar o paralítico diante de Jesus Cristo. Por quê? Porque o único que pode resolver a situação do paralítico é Jesus. E eles abrem o telhado, no ponto correspondente que Jesus Cristo estava. Jesus Cristo começa a ver o paralítico descendo, não só Jesus Cristo, mas Jesus Cristo, a multidão e os escribas, os fariseus, os saduceus e todo mundo que conhecia a lei, viu lá descendo e se perguntaram: o que Jesus Cristo vai fazer? O que Jesus Cristo vai fazer? O que Jesus Cristo vai fazer? E eu fico imaginando que houve um momento de silêncio. E
E Jesus Cristo falou: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas que coisa, que droga, né? Todo mundo ficou assim: mas pecados perdoados, mas... Aí começaram a blasfemar, né? Mas como assim ele diz isso? Isso é blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Mas aí Jesus Cristo, conhecendo o coração deles, fez uma pergunta: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer para ele: levanta e anda? Ele nem pensou a resposta, porque o pessoal não sabia qual a resposta era. Porque para aquelas pessoas o mais fácil era dizer: estão perdoados os teus pecados. Por quê? Mas quem vai garantir que esse Jesus é Jesus mesmo se ele não provou para a gente? Se ele não fez o cara levantar? Ele está dizendo aí porque ele não pode fazer isso. Por isso que eles disseram que era blasfêmia e o único que podia perdoar pecado era Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo não tinha provado para eles que ele era Deus. E como é que ele ia provar? Se ele curasse o paralítico. E ele disse o quê? Estão perdoados os teus pecados. Então você não é Deus, você não é ninguém, nada. Mas aí Jesus Cristo disse ao paralítico: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para curar. Foi isso que ele falou? Não. Ele disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Ele pegou o pessoal e disse: olô, acorda, olha só, se liga no que é mais importante, que o maior flagelo do ser humano é o pecado, não é a cura. Porque a Bíblia lá no Novo Testamento fala que nós, quando formos ressurretos, graças a Deus por isso, nós não teremos mais esse corpo de morte. E vamos viver eternamente com paralisias. Vamos viver eternamente com problemas de saúde? Não! Vamos viver eternamente com Deus. E aí ele diz para o paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. E aí todo mundo fica admirado. E diz lá no final: jamais vimos coisas assim. Que coisas assim que eles viram? Jesus Cristo perdoar o pecado? Não. Eles nunca viram um paralítico levantar. E hoje em dia, infelizmente, o que nós vemos, a preocupação das pessoas é com a restauração física, não a restauração espiritual. Eu não estou dizendo aqui que, porque eu não tenho problema de saúde nenhum, então eu estou dizendo que isso é fácil. Eu fico imaginando. Já pensou? Você busca isso e você vai para o céu um dia, vai morar eternamente com Jesus Cristo. Não é fácil isso, mas é o que Deus quer que nós nos apeguemos, que a maior cura que Deus pode dar para nós é a cura espiritual. É perdoar os nossos pecados, é ter o nosso nome escrito no livro da vida. É interessante, Apocalipse fala isso, que aqueles que foram lançados no lago de fogo não tinham o nome escrito no livro da vida. Eram pessoas saudáveis, que foram curadas, mas não tinham o nome escrito no livro da vida. Não estou falando que há problema em ter um corpo saudável, não, nada disso. Mas é que Jesus Cristo quer mostrar para nós que o mais importante é a cura espiritual, não a cura física. Ela pode acontecer, lógico que pode acontecer. E eu quero que vocês abram nesse texto aí, Filipenses capítulo 2, versículo 25 e 28. Filipenses 2, 25 e 28. Filipenses 2, 25 e 28. Quem abriu pode ler, por favor.
Enquanto isso, penso que devo enviar de volta Epafrodito. Ele é um verdadeiro irmão, colaborador e companheiro de lutas, que também foi mensageiro de vocês para me ajudar em minha necessidade. Ele deseja muito vê-los e está angustiado porque vocês souberam que ele esteve doente. De fato, ficou enfermo e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele e também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza atrás da outra. Por isso, estou ainda mais ansioso para enviá-lo de volta, pois sei que vocês se alegrarão em Deus, e eu não ficarei tão preocupado com vocês. Interessante, né? Epafroditos, era um cristão, era salvo de Jesus Cristo, servia na igreja, era atuante no ministério e ficou doente. Pensando assim, para ele seria vantagem se ele tivesse falecido. Por quê? Porque ele ia estar com Deus. Mas Paulo, o texto mostra ali que Paulo orou pedindo para que Deus estivesse curando o Epafrodito. Para quê? Para que a tristeza de Paulo e a tristeza dos cristãos de Filipenses não fosse grande. Deus atendeu o pedido. Deus atendeu. Ou seja, Deus pode nos atender conforme a sua vontade e para a sua glória. Ele não está obrigado a nos atender. Ele pode nos atender para a sua, ou de acordo com a sua vontade e para a sua glória. O próximo, abre lá de novo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, fala do próximo dom. A outro, operações de milagres. O que é isso? É a capacidade de autenticar o ministério e a mensagem de Deus através de intervenções sobrenaturais que glorificam. As pessoas com esse dom falam as verdades de Deus autenticadas por um milagre. Expressam confiança na fidelidade e na sua capacidade de manifestar a sua presença. Reconhecem Deus como a fonte do milagre e o glorificam. Através do dom, encaminham as pessoas a um relacionamento com Jesus Cristo. Um exemplo disso é aquilo que Pedro falou. Atos, abre lá sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 22. Atos 2, 22. Alguém abre, por favor, e leia. Nesse texto é interessante. Pedro fala o que Jesus Cristo veio fazer aqui neste mundo. E como ele autenticou o ministério dele. Atos 2, 22. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Joia. Então é interessante que aqueles judeus que estavam ali no dia de Pentecostes, que ficaram achando que quem estava falando em línguas estava bêbado, a plena 9 horas da manhã, Pedro disse para eles: eu estou falando a respeito de Jesus de Nazaré, aqueles que foi autenticado como Filho de Deus mesmo, como Deus, no meio de vocês, através de muitas curas, muitos milagres e sinais. Então, o que Pedro está mostrando aqui é que realmente Jesus Cristo, ele autenticou quem ele era através daquilo que ele fez. Ele não fez ao contrário, ele não mostrou, por causa daquilo que ele fez, ele disse que ele era. Não, ele autenticou aquilo quem ele era. Ou seja, mesmo sem ter mostrado milagres e sinais, ele era quem ele era. Mas ele quis fazer isso para que nós pudéssemos crer ainda mais em quem ele era, certo? O próximo está escrito ali no versículo 10, eu não vou colocar aqui porque a gente já falou, que diz lá, a outro profecia. Nós já tratamos sobre esse texto, sobre esse dom, lá em Efésios capítulo 11, e em Romanos também falamos dele. O próximo é variedade de língua. É a capacidade dada por Deus para falar, adorar e orar em um idioma desconhecido. Pessoas com esse dom podem receber uma mensagem espontânea de Deus que é transmitida à igreja pelo dom de interpretação. Falam num idioma que nunca aprenderam,
adora ao Senhor com palavras profundas. O outro dom que aparece logo em seguida desse é a capacidade de interpretar as línguas. É a capacidade dada por Deus para transmitir ao corpo de Cristo, igreja, isso é importante, a mensagem de alguém que fala em língua desconhecida. Respondem a uma mensagem dada em línguas, interpretando-a, glorificando a Deus, demonstrando o poder de Deus através dessa manifestação, e edificam o corpo de Cristo, a igreja. Edificam o corpo de Cristo através da mensagem de interpretação e não da manifestação do falar em línguas variadas. Agora, algo interessante que eu gostaria que a gente abrisse nossas Bíblias lá em 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. Abra sua Bíblia aí e acompanhe comigo, tá? 1 Coríntios, capítulo 14. Paulo apresenta alguns princípios com respeito a esses dons aí, variedade de línguas e capacidade de interpretar. A gente não vai ler todo o texto, mas eu quero que você abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 14, é só virar algumas páginas, né? Para a gente é um segundo, para Paulo foi uma eternidade até escrever tudo isso. Então, acompanha aí na tua Bíblia o capítulo 14. Eu vou só colocar as coisas aqui, você vai acompanhar de acordo com os versículos que aparecerem. Primeira coisa que eu quero que aparece nesse texto de 1 Coríntios capítulo 14 é o seguinte, é isso aqui, ó. Ele fala sobre os dons de profecias e o dom de falar em língua. Ele diz que profecia edifica a igreja. Ele mostra o quê? Que quem fala em outra língua edifica a si mesmo. Edifica a igreja se tiver interpretação. Isso é importante. A gente vê isso lá do versículo 1 ao versículo 5. O mais importante é trazer edificação à igreja e não a si mesmo. Esses versículos mostram essas duas ideias importantes. Agora, dos versículos de 6 ao versículo 12, ele diz o seguinte: por que a profecia é mais importante do que falar em outras línguas? Se é falado na igreja palavras que ninguém entende, não haverá proveito algum para a igreja. Por que isso é importante? Porque a gente já viu isso, Efésios capítulo 4 mostrou isso, que os dons, ele existe para quê? Não é para edificação pessoal, não é para um status, que a gente está vendo lá em 1 Coríntios, porque o pessoal achava que era status. Mas lá em Efésios capítulo 4 a gente viu que os dons é para a edificação da igreja. Então, por isso que ele fala nesses versículos aqui sobre isso. E ele diz outra coisa lá nos versículos de 13 a 19. O falar em língua só serve para a edificação pessoal e não para a igreja. E nos versículos de 20 a 28, ele diz que o falar em língua é um sinal para o incrédulo e não para o cristão. Mas, para que haja edificação, é preciso que haja interpretação. Senão, o que fala em língua deve ficar calado na igreja. Essa é a ordem que Deus nos dá. Não é a ordem que quem não gosta de ouvir alguém falando em língua diz, mas Deus fala isso. Por quê? Porque o objetivo final é edificação da igreja. Não é edificação pessoal, mas é a edificação da igreja. Então é isso que mostra esse capítulo 14 de 1 Coríntios com respeito a esses princípios, tá bom? Esse dom de variedades e capacidade, variedade de língua e capacidade de interpretar. E a pergunta que eu gosto de fazer é essa aí: o que fazer diante desses esclarecimentos sobre esses dons que aparecem no texto? Só existe algo que a gente pode fazer: orar para que Deus esteja desenvolvendo cada vez mais esses dons em nossa igreja. Então, esse deve ser esse deve ser o nosso objetivo final: orar para que Deus dê ou coloque, permita com que isso aconteça em nossa igreja. Para quê? Para que a gente possa colocar em prática esse texto aí, ó, servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu como bom
despenseiro da multiforme graça de Deus. Então o que a gente viu hoje foi isso. Nós entendemos o contexto de 1 Coríntios capítulo 12. Depois vimos que os dons eles são dados pelo Espírito. E algumas perguntas que eu quero que a gente faça é o seguinte: como você tem servido dentro da nossa igreja? Sabe por que eu faço essa pergunta? Porque lá no versículo 1 Coríntios capítulo 12, versículo 5, ele diz lá: há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Então, por isso dessa pergunta: como é que você tem servido dentro da nossa igreja? E qual é o seu dom? O seu dom está relacionado nessa lista que a gente viu do texto? O que você pode fazer para que esses dons aconteçam em nossa igreja? Você observa a existência desses dons na vida de algum membro da nossa igreja? O que você tem feito para servir de incentivo para com essa pessoa que você observa o dom em sua vida? O incentivo é esse aqui, ó. Se você tem visto algum dos dons relacionados no texto, na vida de algum membro da nossa igreja, vá até essa pessoa e a encoraje, reconhecendo a existência desse dom em sua vida. Fale o que tem levado você a achar que ele tem esse dom. Ore por sua vida para que Deus a use com esse dom que você tem visto na vida dela. Então esse é o desafio que Deus nos dá. Opa, isso aí. Obrigado, Pedro. Vamos orar por isso. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque mais uma vez o Senhor esteve nos ensinando, nos mostrando, Pai, que é o Senhor, através do Teu Santo Espírito, que dá os dons à igreja. E nós podemos ver mais alguns dos dons que o Senhor dá à igreja, Senhor. Pedimos a Ti por nós, que o Senhor esteja nos dando capacidade para estarmos entendendo qual é o nosso papel, para que nós possamos cumprir esse desafio de 1 Pedro, Senhor, de estar servindo uns aos outros através dos dons que o Senhor nos deu, como bom dispenseiro, Pai, como bom mordomo daquilo que o Senhor tem nos dado. Esse é a nossa oração, esse é o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.